E chegou a hora, vamos lá, vamos para a nossa nova aposentadoria, vamos conversar sobre a reforma da Previdência. Claro que nós não vamos conversar sobre toda a reforma da Previdência, é muita coisa, não foi simplesmente uma alteraçãozinha aqui, acolá. Tivemos uma alteração profunda no regime previdenciário, em todos os regimes previdenciários. O regime previdenciário próprio, o RPPS, o qual nós vamos conversar agora, o regime geral de previdência social, o RGPS, o regime complementar de previdência, o RCP. Então, todos os regimes previdenciários tiveram alterações. Mas é claro que nós precisamos focar, né? Foco. Precisamos focar aqui no que nos interessa, que é o regime próprio de previdência social, o famoso RPPS. Tá? Tu sabe muito bem, né, que isso inclusive ficou muito bem destacado na reforma, que aqueles que exercem cargo eletivo, vereador, deputado, presidente, aqueles que exercem cargo eletivo, aqueles que exercem cargo em comissão, secretário, ministro, e aqueles que exercem função temporária, né, eles vão contribuir para quem? Para o RGPS. Para o regime geral, lá para o INSS, tá? E aqui nós vamos falar de regime de previdência, que é aquele regime voltado aos servidores. Moçada, quem é empregado público contribui já para o RGPS. Ah, eu sou funcionário, né? Sou funcionário do Banco do Brasil, da Petrobras, do Correio, da Caixa Econômica, né? De qualquer empresa pública ou sociedade de economia mista. Você, por natureza, já contribui para o RGPS. Você é regido pela CLT. Você é chamado de empregado, porém, público, né? Tem um regime geral, que é o regime da CLT, e o regime previdenciário também é o regime geral, chamado RGPS. Então, nada mudou. Agora, algumas situações são importantes no RPPS, né? Tivemos grandes alterações. Inclusive, vou mostrar eles a partir de agora. Eu vou mostrar elas a partir de agora. E eu vou mostrá-las através de uma tabelinha, a famosa tabelinha que eu sempre converso em sala. Mostro ela. Recomendo que você imprima ela colorida, coloque ela, né, junto com as outras tabelas, porque essas tabelas ajudam bastante, desde que elas estejam à vista, tá? Não adianta você imprimir, jogar no caderno e fazer um sanduíche dela. Não adianta. Você nunca mais vai olhar para ela. Tu tem que imprimir 4, 5 vias coloridas, né? Recorta, coloca no banheiro, coloca na geladeira, coloca, meu Deus, no teu quarto, enfim, coloca onde for mais visível, porque só assim essas tabelas alcançam a sua finalidade, que é sempre lembrar você daquela matéria mais importante, tá? Faça isso com essa tabelinha aqui que eu vou mostrar, beleza? Mais informações, você vai lá no canal da Juspolis. Olha aqui, ó. Eu coloquei uma aula da reforma, uma aula um pouco mais completa da reforma da Previdência. Aqui no canal da Juspolis, é só acessar lá no YouTube, Juspolis. Lá dentro da Juspolis tem uma aula chamada Reforma da Previdência, a nova aposentadoria dos servidores. Inclusive nós vamos falar dessa tabela lá também. Só que lá nós vamos comentar um pouco mais, tá? Dado que nós temos um pouco mais de tempo, aqui nós temos uma limitação de tempo, então eu vou trazer só o que é mais importante para você, tá bom? 100%? Bom, dito isso, vamos de pronto para o nosso artigo 40, lembrando que grande parte da reforma da emenda constitucional número 103 veio alterando o nosso querido artigo 40, né? Esse artigo 40 que traz, basicamente, um dos benefícios da Previdência, né, que é a aposentadoria. Veja, pouquíssimos são os benefícios que estão na Constituição, né, porque o comum, o normal, é que esses benefícios de Seguridade Social estejam previstos em lei. Inclusive, foi uma das demandas do governo, não passou, né, lá no Congresso, que era exatamente a desconstitucionalização da aposentadoria, né, desses benefícios, ou pelo menos a parte dos índices. Porque a nossa forma de prever, né, o principal benefício, que é a aposentadoria, claro que, repito,
A aposentadoria é um dos benefícios de Seguridade Social, não é o único, mas é o mais caro, né? Então, a forma de prever isso é na Constituição. E uma das situações previstas na reforma, que não passou, era exatamente desconstitucionalizar, se não tudo, pelo menos os índices, tá? Que aí para se alterar para mais ou para menos, para bom ou para ruim, era mais fácil, porque daí dependeria somente de um projeto de lei e não de um projeto de emenda constitucional, tá? Mas, eis que passou o que passou, eis que foi feita a reforma e agora basta a nós, né, estudar para fins de prova. Se tu concorda, se você não concorda, se você acha um abuso, se você acha uma necessidade, a tua opinião aqui agora não importa. Eu tenho a minha, mas é óbvio que eu não vou exprimir na aula de curso de preparatório, tá? Agora, que foi feita a reforma é um fato e nós precisamos aceitar e estudar para fins de prova. Só isso, tá bom? Depois, lá no boteco, tu vai discutir se é bom, se é ruim, tá? Vamos matar o Bolsonaro, vamos reeleger o Bolsonaro. Aí, meu amigo, aí é boteco, tá? O que importa agora é que nós alteramos o artigo 40, ok? E desta alteração, juntamente com outras alterações ocorridas no artigo 37, ocorridas lá no artigo 38, ocorridas notadamente no artigo 40, é que eu fiz essa tabelinha. Aliás, eu refiz ela, porque ela já existia, né? Eu trabalhava a aposentadoria em cima dela, só que agora nós reformulamos e é esta tabela que está valendo para você. É isso que está aqui que vai cair para você. Então é isso que está na tabela que você precisa saber para fins de prova. Ah, Franco, mas e se? Para com esse e se. Ah, mas e no meu caso? Para com esse no meu caso. Vá procurar um advogado previdenciarista. Vá fazer uma consulta lá com o doutor. Ele que vai resolver o teu problema. Ah, mas eu tenho tantos anos. Não me adianta me mandar caso concreto. Eu não vou responder, tá? Se tiver dúvida na tabela, por que é 75, não é 70? Por que não sei... Tudo bem, agora, não adianta, estou te avisando. Mesmo eu avisando, depois de tu assistir essa aula, sabe quantas mensagens eu vou receber no Instagram sobre caso concreto? Umas 10 mil, mais ou menos. Então, por favor, não adianta, porque o meu pai está para se aposentar e agora como é que fica? Eu vou saber como é que fica, mulher de Deus. Tá? Vai procurar sempre alguém que está mais perto, um advogado, alguém que esteja trabalhando na causa, alguém que tenha mais vivência. E aí, com mais calma, de repente, se for uma consulta jurídica, eu consigo parar, resolver o teu problema, tá? Mas não, obviamente, naquela situação de resposta e pergunta e resposta que eu faço todo dia lá no Instagram, também lá nas redes sociais que eu trabalho, tu já sabe disso, tá bom? Então, segure seu coração. Agora nós vamos aprender o que mudou para fins de prova, ok? E a primeira grande informação que tu vai ter é a mudança do nome da aposentadoria por invalidez. Hoje eu não chamo mais a antiga aposentadoria por invalidez, hoje existe a aposentadoria por incapacidade. Mudou nada, mas tudo bem, tá? Então, não existe mais a aposentadoria por invalidez. Hoje nós estamos falando de uma aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho. E aí, claro que internamente mudou algumas cositas. Se você faz parte do meu grupo do Telegram, lá eu coloco os vídeos exclusivos no Telegram, tá? Tem um grupo lá de quase 500 pessoas, lá no Telegram, onde nós conversamos. Eu posto todo dia uma dica, uma questão, e eu coloquei de forma bem despassadita a questão da tabela, e eu mostrei lá para eles como é que funciona a incapacidade. Moçada, não existe mais a aposentadoria por invalidez. Hoje mudou o nome, é incapacidade permanente para o trabalho. E eu, dentre as alterações feitas, as 4 principais estão aqui na tabela. Quais são? Somente nos casos insuscetíveis de readaptação. Então veja, se você já teve aula de 8112 comigo, desculpa, tá? Se tu já teve aula de 8112, por exemplo,
Muitas das situações previstas aqui na incapacidade, você já viu lá na lei da 8112. Então não é novidade para você, tá? Agora, se é a primeira vez que você está vendo essa tabela, que você está assistindo uma aula de reforma ou de seguridade, lembre-se, primeiro, antes de tudo, aconteceu um acidente que vai diminuir, por exemplo, a capacidade mental ou a capacidade física do servidor e que ele não possa exercer as suas funções, eu não vou de pronto aposentá-lo. Eu vou simplesmente dar uma licença para ele tratar a saúde, eu vou dar uma licença à saúde, ele vai ficar lá 1 mês, 2 meses, 1 ano, tratando a saúde dele. Pode voltar? Beleza, não consegui voltar. Então qual é o segundo passo? Vamos aposentar? Não, o segundo passo é a questão da readaptação. O que é readaptação? O próprio nome está dizendo para você. A readaptação é um instituto já aplicado de há muito nos regimes estatutários por aí, onde uma pessoa que perde as suas capacidades físicas ou mentais, que não consegue mais exercer a sua função, eu vou readaptá-lo para uma outra função parecida, de igual provimento, de semelhantes atribuições, de semelhantes remunerações. Entendeu? Eu não vou transformar, por exemplo, um técnico judiciário num juiz, porque a forma de provimento é diferente. É um outro nível de concurso, tá? Então eu vou sempre readaptar em iguais atribuições, em iguais remunerações, numa função que ele consiga exercer. Veja, eu estou tentando aproveitar esse servidor para não aposentá-lo, não torná-lo inútil, né, na inatividade. Então ele pode não prestar, por exemplo, para tal função, mas para essa função o cara vai dar exemplo. Ele vai ser o melhor. Isso é readaptação, entendeu? Readaptação. Então, antes de tudo, antes de pensar em aposentar ele por incapacidade, vamos tentar readaptá-lo, tá? Essa é a palavra-chave. E somente cabe a aposentadoria por incapacidade nos casos onde não existe, é impossível readaptar. Então a primeira coisa, readaptar, tá? E mesmo aposentado, nós vamos obrigatoriamente chamá-lo periodicamente para novas perícias. Por quê? Porque se ele daqui a pouco melhora, e aí ele fica lá 3, 4, 5, 10 anos aposentado, ele está melhor, tá bom, mas tá boa a vida aposentado, não tá? E aí, se o órgão, a entidade, não busca ele para fazer a nova perícia, ver como é que ele está, ele simplesmente vai ficar lá aposentado. Então, o que nós temos aqui? Aqueles aposentados por incapacidade deverão obrigatoriamente ser levados à avaliação. E essa avaliação periódica, repito, ela é obrigatória. Isso já existe no 8112, eu sei disso, mas agora vale para todo mundo. É algo que já existia no setor público federal, que foi aproveitado na Constituição e agora vale para todo e qualquer ente, do município à União, entendeu? Então eu já chamava eles para fazer a avaliação periódica, mas isso só valia para o servidor federal. Hoje não. Hoje há a obrigação desta avaliação periódica para todo mundo, tá ok? E é obrigatório. Ah, mas eu não quero ir. Bom, se tu não quer ir, você vai perder a tua aposentadoria e vai ocorrer um outro instituto que eu chamo de reversão, tá? Então eu vou revertê-lo ex officio. Bom, necessário verificar o estatuto que rege o servidor. Bom, aí, né, vai precisar verificar e cada estatuto precisa remanejar lá a questão da sua aposentadoria por incapacidade, né, e readequar com as novas ordens constitucionais. A 8112 basicamente tá igual, porque o exemplo foi tirado de lá, né? Benefícios calculados em cima dos valores do cargo investido. Então, obviamente, se você está aposentado, né, por incapacidade, você a base para os proventos sairão dos cargos do cargo qual tu foi investido, né? Beleza? Então,
Basicamente são as 4 observações que eu faço, né, e que poderão cair em prova para a nova aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, a antiga aposentadoria por invalidez. Tá bom? Bom, ainda temos, isso não mudou, a aposentadoria compulsória. A aposentadoria compulsória é aquela aposentadoria que nós somos obrigados a parar de trabalhar. E eu tenho uma brincadeira que eu faço, é uma brincadeira, tá? Hoje está difícil fazer brincadeira, mas tudo bem. Uma brincadeira com certas idades que é bem interessante. É assim, com até 12 anos, nós somos crianças, de acordo com a lei, de acordo com a Constituição, né? Até 12 anos nós somos crianças. Depois dos 12 aos 18, nós somos adolescentes. Dos 18 aos 29, nós somos jovens. Sim, nós temos idade para ser jovem. Então, se você está dos 18 aos 29, tu é jovem. Dos 30 aos 59, tu é adulto. Depois dos 60, tu é considerado legalmente velho. Tu é idoso, de acordo com o Estatuto do Idoso. Então, a partir dos 60, tu é velho. Com 65 anos, tu além de velho, você pode andar de transporte público. Você tem passagem livre nos transportes urbanos. Entendeu? Com 65. Com 70 anos, você não precisa mais votar. O teu voto é facultativo. Então, com 60 você é velho. Com 65 você pode andar de busão, qualquer lugar, não paga. Com 70 você é velho, anda de busão e não precisa votar. Com 75 você está formalmente inútil para o setor público. Aos 75 anos, obrigatoriamente, eles vão te aposentar. Por quê? Você está inútil. Inútil. Não presta mais para o setor público. E aí você está imediatamente aposentado. Ou seja, você está obrigado a ficar em casa. Quando? Após os 75 anos. E veja que no início, né, nós tivemos uma alteração via emenda constitucional, lá em 2015, a chamada PEC da Bengala, que se transformou na emenda constitucional número 88, e que valia no início para ministro Supremo, ministro dos Tribunais Superiores e TCU, mas depois, diante da aplicação da Lei Complementar de número 152, nós tivemos a extensão desta idade de 75 anos para todo e qualquer servidor. Então veja, eu vou aposentar de forma compulsória aos 75 anos. Tá bom? 100%? Ah, e tem mais um agora, que depois dos 80 você tem fila preferencial dentro da fila preferencial. Né? Você é um velhinho de 80 anos, ele vai ter preferência na fila dos velhinhos. Olha que maravilha. Então, aí vai, né? Aí com 100 anos, com 100 anos tu tem que receber um parabéns. Tá bom? Bom, a compulsória foi alterada agora? Bom, a idade não, tá? A idade foi mudada em 2015. E muita atenção para essa pergunta. A idade da compulsória passou de 70 para 75 anos com a atual reforma previdenciária. Certo ou errado? Pelo amor de Deus. Desde 2015 já era 75? Não. Desde 2015 já era 75. Então não é mais 70, é 75. E isso não é uma novidade trazida agora pela emenda constitucional número 103, que é a emenda da reforma. É uma novidade trazida em 2015 pela EC 88. Tá? Cuidado com essa pergunta. Anota aí. Tá? Outra coisa importantíssima. Agora sim, até a reforma atual, o que nós tínhamos? Os empregados públicos não se aplicava essa regra. Então o camarada trabalhava lá na Petrobras, na Caixa Econômica, estava lá antigão no Banco do Brasil,
que são empregados públicos, regidos pela CLT e tal, regidos pelo regime geral de previdência, eles não se aposentavam aos 75 anos. Por quê? Porque isso valia apenas para os servidores, não para os empregados. Agora sim, a partir da reforma, no momento que eu completo 75 anos, eu vou para a inatividade, inclusive nas empresas públicas e sociedade economia mista. Isso vai destravar, inclusive, a questão das vagas. Porque o camarada ficava lá até os 80 praticamente, ganhando um alto salário, e aí não abria vaga aí para os novatos. Então hoje completou 75, vale para todo mundo. Essa é uma novidade trazida pela reforma da Previdência, tá? A atual reforma. Mas sem dúvida nenhuma, uma das maiores novidades que nós temos é na voluntária, ou as alterações da voluntária. Antigamente nós tínhamos duas situações. Eu poderia simplesmente reunir um tempo mínimo de contribuição e uma idade mínima e eu me aposentava, né, de forma integral. Ou simplesmente eu juntava um tempo mínimo de idade e analisava qual é o tempo de contribuição que eu tinha e me aposentava de forma proporcional. Esta aposentadoria voluntária proporcional não existe mais. Eu só tenho a aposentadoria voluntária com proventos integrais, somando pelo menos os dois requisitos: idade mais contribuição. Então eu não tenho mais como ter somente a idade e analisar proporcionalmente a contribuição. Não. Até porque eu tenho que ter um tempo mínimo de idade e um tempo mínimo de contribuição, tá? Então veja, grande novidade trazida pela atual reforma é quando eu pego tanto o piso, mas principalmente o teto, né? Isso já tinha uma previsão, mas enfim, agora ficou ratificado. Tanto o piso do RPPS quanto o teto do RPPS vai ser o mesmo do RGPS. Então, por mais que eu chame de regime próprio de previdência, um outro regime, mas no que tange a teto e piso, vale o mesmo do regime geral. Então, ninguém vai ganhar menos ou vai ganhar mais que o INSS, mesmo aqueles que estão contribuindo para o regime próprio de previdência. Daí a importância de você pegar aí uma complementar, um regime complementar de previdência. Tá? Você está começando agora, vai ser nomeado agora, servidor público, tu precisa então correr atrás de um regime complementar de previdência. Senão o teu teto vai ser o mesmo teto do RGPS. Se tá bom para você, tá ótimo. Mas, por exemplo, o teto hoje está em torno de 5 mil e pouco. Digamos que você recebe aí 10, 15 mil reais no final da carreira, vai voltar a receber 5 mil reais, né? O 6, o 7. Ou seja, sempre o teto vai ser o teto do regime geral de previdência. Não se aposenta mais com proventos integrais, de acordo com a atividade, tá? Vai baixar lá embaixo, então cuidado. Qual é a idade? A idade vai variar com o sexo, obviamente, tá? O homem vai se aposentar com a idade mínima de 65, a mulher vai se aposentar com a idade mínima de 62, entendeu? Só que ambos precisam comprovar pelo menos 25 anos de contribuição. Ó, pelo menos 25 anos de contribuição. Então eu sempre preciso somar a idade mínima com o tempo mínimo de contribuição. 25 anos de contribuição. E essa história aqui, ó, de 10 e 5, ó, veja, para eu me aposentar, por exemplo, no setor público, eu só posso pensar em me aposentar em setor público se eu tenho pelo menos 10 anos de atividade pública, tá? 10 anos de serviço público. Então são 10 anos no serviço, 10 anos de serviço público e 5 no cargo. Ó, cuidado para tu não ficar somando isso aqui, tá? Então quanto tempo de contribuição eu preciso? 25 anos.
Deste tempo de contribuição, 25 anos, eu tenho que ter pelo menos 10 de serviço público. Desses 10 de serviço público, 5 precisa ser no cargo o qual eu estou, no cargo o qual eu quero me aposentar. Então, por isso que nasce aquela soma, aquela continha básica, 25 mais 10 mais 5, tá? De onde surgiu 25 mais 10 mais 5? Surgiu daqui. Eu tenho que ter 25 anos de contribuição, sendo desses 10 de serviço e desses 5 de cargo, tá? Então, muito cuidado com essas brincadeiras aqui que vocês podem fazer com você. Confundindo, pegando os números aleatórios, tá? É 25, 10 e 5. 25 de contribuição, 10 de serviço e 5 de cargo, tá? E aí você fecha o mínimo que você precisa aí para se aposentar, ok? Bom, dito isso, né? Nós já falamos aqui, ó, da incapacidade, que mudou o nome, né? Da compulsória, que sempre existiu, proventos proporcionais, idade 75 anos, ninguém trabalha mais que isso, tá? Com idade. E nós falamos já do básico para a voluntária. Presta atenção. Quando eu estou falando de aposentadorias especiais, e agora nasce uma importância maior aqui para nós, porque agora nós não temos apenas os professores com uma atenção especial. Nós temos agora 4 situações especiais. As 4 aposentadorias especiais previstas na Constituição. É claro que isso vai ser regulamentado em lei, vai ter mais situações, vai ser expandido, né, com mais informações lá nas leis correspondentes. Mas isso já pode ser cobrado numa questão de constitucional. Por quê? Porque essas aposentadorias especiais, né, já estão previstas na própria Constituição. Antigamente, eu só tinha uma orientação especial para os professores. E essa orientação permaneceu com a questão da idade. Veja, até eu coloquei aqui, ó, a questão dos professores, ó, porque muda 5 anos abaixo, tá? Os professores, claro que não é todo e qualquer professor, o professor que tenha lá comprovadamente os 25 anos de carreira na escola, né, no ensino infantil, fundamental e médio, ele vai então poder se aposentar com 5 anos a menos na idade, tá? Na idade. Então o homem vem de 65 para 60 anos, caso seja professor, mas permanece os 25 anos mínimo de contribuição. A mulher vem de 62, com menos 5, vem para 57 anos, mas permanece os 25 anos de contribuição. Muita atenção com isso. Presta atenção no serviço, como diz o narrador, tá? Presta atenção. Os professores, nós ainda temos uma benese, nós ainda temos uma observação e ainda tem uma situação especial para as idades. Menos 5 anos na idade, tá? Homem, 60 anos, ser professor. Mulher, 57, ser professora, ok? Professor do CPC conta? Não. Somente professor infantil, médio e no ensino fundamental, tá? Os superiores já foi retirado também pela emenda, a reforma, uma das reformas é feita pelo FHC, então nós não temos já os professores universitários já há muito tempo atrás. Então só vale professor infantil, fundamental e médio, tá? Pegou? Bom, isso tu já sabia, né? Mas isso aqui tu não sabia. Porque nós temos mais 3 situações em aposentadoria especial que vai cair em prova. Vai cair em prova, certamente vai. As atividades especiais. Então nós tínhamos servidores públicos desenvolvendo atividade especial e que a Constituição simplesmente não dizia nada. Simplesmente nós estávamos agarrados com decisões judiciais.
Agora não. Agora aqueles servidores públicos que desenvolvem atividade especial, e aí você vai olhar quase que a sua totalidade lá para o RGPS. Tá? Nós vamos aplicar aqui muitas das regras do regime geral para esta aposentadoria aqui. Mas, em regra, o que a Constituição determina? Você, servidor público, que trabalha em uma das atividades perigosas, né? Atividades especiais, com agentes químicos, biológicos, enfim, que vai prejudicar a tua saúde, tu vai trabalhar até os 60 anos. Mas precisa comprovar o famoso 25, 10 e 5. 25 de contribuição, 10 no serviço público e 5 no cargo. E esta é a maior alteração que eu vou... Uma das alterações mais importantes que nós trazemos pela reforma. A questão dos deficientes físicos. Veja que nós tínhamos as cotas, nós já falamos das cotas dos deficientes, uma alteração feita há muito tempo atrás, mas uma vez esse deficiente ingressando no serviço público, ele se aposentava normal, como qualquer outro servidor. Então ele só tinha uma benese para entrar, que era a questão das cotas. Mas uma vez aqui dentro do setor público, ele não tinha nenhuma diferenciação. Agora não. Agora esse servidor que entra pelas cotas é um portador de deficiência, ele vai se aposentar também de uma forma especial. Olha que beleza, né? E é claro que, mais uma vez, eu preciso observar as regras do RGPS, né? E muito disso está na Lei 142, lá de 2013, que vai trazer muitas das regras aplicáveis à nova aposentadoria especial dos portadores de deficiência, ok? E também aos nossos colegas, né, da área policial, não aos policiais militares, né, porque nós temos um regime próprio para eles, mas os policiais, anota aí, quais são os policiais que têm uma aposentadoria especial? Os policiais federais, anota aí, os policiais federais, os policiais civis, os policiais rodoviários federais, tá? Os policiais ferroviários federais, os policiais legislativos federais, os policiais do Congresso, da Câmara e do Senado, e os agentes penitenciários e os agentes socioeducativos. Esse pessoalzinho receberam uma benese e eles possuem hoje uma aposentadoria especial, tá? Onde eles precisam comprovar 25 anos de polícia. Se eles comprovarem 25 anos de polícia e 30 anos de contribuição, então eu aumento a idade de contribuição, mantenho a idade de polícia, que é 25 anos, eles vão se aposentar com 55 anos de idade. Desde que comprovem, obviamente, 55 anos de idade, desde que nesse período comprovem pelo menos 30 de contribuição, seja ele qual for, mas 25 anos de polícia. 25 anos de PRF, 25 anos de PF, 25 anos de Polícia Civil e assim por diante. Os policiais militares possuem um outro estatuto, né? Também já tinham lá sua aposentadoria especial. Mas agora essa aposentadoria especial vale também para outras polícias, as quais eu acabei de falar. Beleza? Moçada, eis a tabelinha, vale para todo e qualquer servidor público, porque está na Constituição Federal, não é só federal, tá? Vale para Estado, município, União, e isso é muito importante, porque é a regra que vale hoje, tá? Para os nossos servidores públicos, e cada estatuto, né? Cada nível federal, estadual, municipal vai trazer algumas regras diferentes, mas aí seria um estudo mais aprimorado de cada estatuto, beleza? Se vai cair na prova a questão da habitação pública, com certeza vai cair o artigo 40, e dentro do artigo 40, certamente, essa tabela vai ser cobrada. Então, de olho na tabela, beleza? Bons estudos!